E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente tá trazendo um videoclipe muito especial pra gente, que a gente produziu recentemente, em 2024, com uma pessoa que é muito querida, principalmente pelo fato de que ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de começar a minha carreira no audiovisual. Então foi muito legal quando ele procurou a gente para colaborar nesse trabalho. Esse foi um trabalho colaborativo, né, entre a Fuga, eu, o Gabi, e o Juan Cabaleiro, que é o artista da música. Então, ele foi o diretor criativo e também fez a edição e a colorização e os VFX de todo o material que vocês viram, né? E assim, foi um processo super legal. Claro, todo processo de produção tem seus percalços, né? A gente sabe que não é fácil, mas foi um processo muito divertido. A gente conseguiu, por a gente ter trabalhado junto outras vezes, a gente conseguiu. A gente estava muito alinhado em algumas ideias e a gente conseguiu colocar muito em prática a nossa criatividade. Quando o Juan me procurou, eu até falei para ele, eu falei, olha, Juan, acho que seria muito legal se a gente conseguisse arriscar um pouco mais, trazer coisas que ninguém nunca fez em Campo Grande. E uma das coisas que me faz gostar muito de trabalhar com o Juan é que ele, assim como é uma pessoa que é muito autocrítica. Então, ele é muito detalhista. Então, vocês percebem que esse é um material que, mesmo que seja um clipe, ele é muito detalhado. Então, ali a gente tinha alguns cenários, que era o cativeiro principal, a gente tinha ali um outro momento de lip sync na rua, onde ficava com o carro, uma lavanderia onde eles capturavam ali a vítima dele, um beco. Então, cada lugar desse foi pensado estrategicamente e com muito cuidado para que tudo se encaixasse dentro desse processo. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo muitos trabalhos que têm um potencial legal, que têm um roteiro legal, mas que não se atentam naquilo que eu chamo que é a tríade do audiovisual, que é a direção de fotografia e direção de arte. Claro que ali dentro da direção tem a atuação, né? Mas eu sempre falo que eu acredito que esse é o tripé ali do que torna um trabalho geralmente bom. E a gente conseguiu encaixar isso muito bem, porque a direção de arte ela é muito bem composta. E esse é um dos fatos que eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele traz esse olhar de direção de arte, uns detalhes, você vê ali o quadro muito bem feito, os itens de cena, são coisas assim que realmente fazem a gente criar você entrar na imersão do personagem. O mundo realmente existe. Que são coisas que, por exemplo, na hora que você está fazendo o seu trabalho, você pensa, pô, isso aqui não tem importância, vamos deixar passar. Não, tem importância. Porque quando você está no seu dia a dia, e você vai criar um mundo para um personagem, você vai criar uma nova realidade, são esses detalhes que vão fazer toda a diferença para que essa realidade ela seja real para as pessoas que estão assistindo, elas realmente comprem a sua proposta. Eu vejo muito assim, eu pego muitos trabalhos às vezes e analiso também alguns projetos que tem um corpo legal, que tem um roteiro legal, mas que peca nesse triângulo, né? E aí a gente sempre fala, pô, mas eu não tenho dinheiro. A gente não tem dinheiro para fazer direção de arte. Sempre a direção de arte é sempre a que cai na hora do budget. É sempre aqui, não, a gente não tem dinheiro, vamos fazer com que dá. E não, dá para executar. Esse é um clipe em que a gente fez com um orçamento baixo, pensando em clipe. Pensando em qualquer trabalho audiovisual, a gente realmente utilizou um orçamento baixo. A gente sabe que a realidade dos artistas aqui do Mato Grosso do Sul não é fácil. E, novamente, era um artista, é uma pessoa muito querida por nós. Então, a gente fez questão realmente de ter um cuidado extremo, de participar, de se encaixar dentro do orçamento e não deixar de fora coisas que são importantes para que isso aconteça e para que o trabalho seja realmente muito bom. Então, quando você for fazer um projeto, dá um jeito. Pede pro tio, pede pra amiga, pede pro vizinho, pra avó, pro papagaio. Alguém ali vai ter os itens que você precisa, faz essa força-tarefa. Esse trabalho de produção, ele é muito importante. A pré-produção, no outro vídeo que a gente já fez, eu sempre vou bater sempre essa tecla. Pré-produção, ela é o que sacramenta se o trabalho é bom ou não. Ela vai definir o que o teu montador vai dizer, o que vai conseguir definir se o projeto funciona ou não. Então, se você não dispor tempo, não colocar energia, realmente não dispor de tudo que você tiver para entregar uma boa pré,
com tudo isso ajustado, quando chegar na montagem, quando chegar na edição, não vai ter jeito. Então, toma cuidado. Ah, pô, vamos deixar isso aqui passar, vamos deixar de lado. Não, não faça isso. Mesmo que dê trabalho, mesmo que é umas ninharias, é umas coisas assim que você acha que não faz sentido. Cara, faz sentido. Então, assim, e aí a gente leu o roteiro e tudo mais, a gente adorou a história. A história é o seguinte, é o Juan do futuro que vem pegar o Juan do passado, porque o Juan do passado influencia na história do Juan do futuro, e o Juan do passado tá fazendo merda na história do Juan do futuro, e o Juan do futuro quer acabar com o Juan do passado. É mais ou menos isso. Enfim, e aí claro, a gente faz ali um tratamento de roteiro, o que é possível, o que não é possível, justamente para trazer para a realidade. Quando a gente está criando as coisas, a gente dá uma voada, dá um flight, né? Mas aí entra a produção, que sou eu, né, a produtora, e fala, ó, galera, take it easy, vamos com calma, vamos ver o que dá para executar disso aqui. E aí a gente começa a tratar esse roteiro junto com o diretor de fotografia, que eu acho que é um grande trunfo que a gente tem. Eu, principalmente, digo que é um grande trunfo que eu tenho visto acompanhando grandes produções de fora, estando em set com essas pessoas. Não são todos os sets que tem um diretor de fotografia o tempo inteiro na produção. Então eu falo assim que eu, como diretora e como produtora, ter um diretor de fotografia comigo para ir num scout, para pensar o que é possível de executar ou não, cara, isso para mim é um negócio que me deixa muito confortável. Eu falo assim que é o diferencial que me deixa brincar muito, assim, no que eu consigo fazer ou não. Porque eu vou com o cara, eu vou com o meu diretor de fotografia pro scout, né, pra visita de locação, e lá eu já consigo pensar com ele plano, eu já consigo decidir horário, eu já consigo decidir várias coisas. Então eu falo muito que isso é um negócio que é um puta. É uma puta, assim, uma coisa que me coloca muito à frente como diretora e como produtora. E aí a gente, conversando, eu e o Gabi, né, que é o diretor de fotografia, a gente foi decupando esse roteiro, foi vendo o que era possível de fazer ou não, já pensando nos ângulos. E claro, levando em consideração todas as referências que o diretor criativo trouxe, que foi o Juan. O Juan, como eu disse, ele é um cara super criterioso, feito essa decupagem, ajustado com o Juan, o que a gente conseguiria fazer, a gente vai para as locações, né? A gente vai para pré-produção realmente na vivência. Então vamos visitar essas locações. A gente tinha uma questão de logística muito grande nesse trabalho. Por quê? Porque nós tínhamos muitas locações e nós tínhamos apenas um dia para gravar. Quando eu estava começando no trabalho de direção, eu ficava vendo clipes dos grandes artistas que são gravados em 1, 2, 3 dias. E eu pensava, caraca, pra que gravar um clipe em 2 dias? Não precisa disso, dá pra gravar em um dia. Pô, por que gravar um clipe em 3 dias? Não precisa disso. Porque eu comecei fazendo clipe em uma diária. Só que eu ficava 23 horas dentro do set. E claro, é a nossa realidade, né? E aí a gente vai amadurecendo como profissional e a gente percebe o quanto é importante, quando tem essa logística intrincada de muitos sets, dividir isso em mais diárias. Só que aí entra de novo aquela questão do orçamento. A gente não tinha orçamento para dividir isso em mais diárias. Então a gente teve que acabar sacrificando, né, isso e realmente resolver na logística. Então nós tínhamos ali 4, 5 cenários e nós tínhamos um aparato imenso de coisas para transportar, equipe, dançarinos, trocas de figurinos, então maquiador, tinha muita coisa dentro do nosso set, da nossa equipe, em que a gente ia se locomover o dia inteiro. E aí também tinha a questão da luz solar, de luz gravar cenas noturnas, e também a questão de ajustar isso com os locais que cederam pra gente fazer essas gravações. Então, é uma logística que a gente tem que se atentar muito. E a gente teve que ter esse cuidado. Houve atrasos na gravação e acontece, infelizmente. E aí a gente vai para as locações. As locações foram... a gente tinha um cativeiro, então a gente encontrou
Um centro automotivo, inclusive Moretti, muito obrigada por ter cedido esse espaço pra gente. Você foi muito querido. A gente gravou na Moretti Detail e foi um espaço que o próprio Juan trouxe pra gente e encaixava perfeitamente com o que a gente queria. A gente só incrementou com algumas coisas de direção de arte ali, mas o chão era um negócio que a gente queria, esses tonéis, a iluminação superior ali mais ou menos era uma coisa que a gente queria. Então a gente conseguiu pegar um lugar, já pensando nessa questão do orçamento, que a gente conseguiria economizar um pouquinho nessa direção de arte, mas a gente não deixou de investir nisso. Então a gente conseguiu esse lugar incrível. Tá, outra coisa que a gente queria, que o Juan queria, era uma lavanderia, onde seria o sequestro. E aí a gente conseguiu uma lavanderia. Uma lavanderia estilo essas americanas, né? Self-service, Laundry Express. Inclusive, muito obrigada também o pessoal da Laundry Express por ter recebido a gente. Foi uma lavanderia, assim, super legal de gravar. E que a gente também... Por que a gente escolheu a Laundry? Porque o corredor que a gente queria gravar, o beco, era exatamente o beco que ficava a Laundry, a rua lateral da Laundry. Então a gente já matava uma questão de logística. E aí, então já tinha ali 3 espaços no mesmo lugar ali, porque era a Laundry, um plano de fundo ali com uma grade, e aí o beco, né, de onde eles vêm, onde eles saem do carro. Então, 3 espaços no mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter logística. Vai ter, porque tem que tirar a luz de fora de dentro da lavanderia, trazer para fora e mover tudo e reorganizar a luz. E é aquilo que vocês sabem. E aí, então, já temos 3 cenários, né? 4 cenários em um. O cenário do cativeiro, que foi no Moretti. E temos o cenário do... É um cenário que é na rua, que tem um muro com um grafite bem bonito, onde eles fazem ali um lip sync e uma parte da coreografia. E é onde tem uma das cenas que eu mais gosto do clipe, que inclusive foi uma cena que a gente fez um improviso na hora. E aí a gente faz essa cena que eu gosto muito, que ela tá com uma iluminação verde, que casou muito com o mood do lugar. Do clipe. E a gente faz uma semi-órbita, assim, né? Que a câmera vem, assim, e aí a gente faz um slow que ele faz assim, e a gente posiciona as dançarinas dentro do furgão de um jeito bem disfuncional, mas que tem todo a ver com o clipe. Então, são esses detalhes que a gente foi vendo dentro do clipe, que a gente foi vendo dentro da direção, que foi se encaixando. Eu não queria não queria ter tanto lip sync. Esse também era um videoclipe que a gente teria que ter um acting ali. Então a gente teve bastante regravações ali no meio do clipe. E também porque, como vocês podem notar, em alguns momentos a gente manuseia facas, né, armas brancas. Então a gente teve um cuidado redobrado para manusear essas armas brancas, refazer as cenas, dar uma coreografada ali no que a gente conseguiria fazer com a vítima e o Juan. Então é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, mas também casar isso com o acting do ator. O Juan, ele é um não ator, mesmo que ele seja um artista, mas ele ainda é um não ator. Então ali a gente precisa realmente refazer as cenas, tentar extrair o máximo que a gente consegue dessa pessoa, para que essa imersão fique o mais legal possível dentro dessa historinha que a gente está contando, para que as pessoas que estão assistindo esse videoclipe, elas comprem, né, esse universo que a gente ali criou para elas. Então a gente refez essas cenas várias vezes, contando essa historinha ali dentro. Então ali essa historinha também dentro do furgão, deles andando. Tem uma cena que vocês veem que o carro tá se mexendo assim, né? O carro não está andando. O carro tá parado, e aí os nossos assistentes vão por fora e balançam o furgão assim para dar essa impressão de que o carro tá se mexendo. E aí eles também a questão do acting ali, deles entrarem naquele mood de que, olha, o carro tá em movimento e os meninos lá fora fazendo os efeitos especiais práticos, né? Porque aqui a gente é cria de Nolan. Tô aqui hoje para falar, né? A Gabi já falou, já explicou toda a parte dela, né? Todas as responsabilidades, tudo aquilo que ela executou nesse trabalho. E reiterando, né? Reforçando, foi uma coprodução, né?
Eu não fiz a edição, entrando na parte agora fotográfica da imagem, da concepção da imagem, daquilo que está sendo visto, né, tecnicamente. A edição e colorização e pós-produção não foi feita por mim. Eu executei a função apenas de diretor de fotografia desse clipe. E eu acredito que tudo aquilo que foi feito na pós pelo Juan só agregou e só adicionou e complementou o trabalho. Inclusive, deu dimensão e fez ter sentido tudo que foi feito, né? Vou tentar trazer um pouco aqui da minha visão de como eu concebi o desenho de luz ali dos ambientes, né? Nesse primeiro momento, a gente tem a cena de um cativeiro. O Juan trouxe várias referências. Quando eu falo cabaleiro, é o personagem, é o cantor, né? Mas no filme também o personagem é o cabaleiro. Quando eu falar Juan, é o profissional Juan que trouxe referências, conversou com a gente, que se alinhou também. Nesse caso, nesse filme, nessa primeira cena, tem a cena de um cativeiro, na qual a gente concebeu ali o espaço. Eu fiz todo o desenho de iluminação. A Gabi fez todos os ajustes ali no momento, junto com o Juan. E o Juan também pensou toda a parte de direção de arte, né? Ele fez o quadro, ele pensou em como que seria o personagem que estaria amarrado, como que ele ficaria. A gente foi ajustando tudo, todo mundo junto ali, né, no dia da gravação. Mas o que eu pensei de iluminação aqui? Né? Aqui a gente está gravando numa garagem, a Gabi já citou ela, no espaço que trabalha com serviços automotivos, tanto limpeza quanto, acredito que, manutenção. E aqui é um espaço de limpeza, né, do ambiente. E a gente decidiu fazer nesse espaço porque tinha a dimensão que a gente precisava, tinha um recuo necessário ali que daria para executar. E aqui vamos dizer assim, foi um desenho de luz que foi possível de ser concebido previamente, mas foi sendo refinado ali no dia, né, da gravação em si. Aqui, se eu não me engano, a gente está com 4 luzes. Aqui a gente tem, né, a primeira luz. Isso aqui é um carrinho, né? Isso aqui é um carrinho de itens de ferramentas, né? Estava disponível lá no dia, não tinha sido planejado de ser usado, mas no dia eu falei o que eu consigo para dar dimensão, para dar contraste. Cheguei na conclusão de puxar o carrinho, trazer ele para o quadro e colocar uma luz de corte, para a gente ter toda essa parte aqui num tom mais escuro e a gente ter o contorno dos objetos que não interessam quais são, mas a gente consegue contornar. Aqui o recorte foi feito com um bastão da Socani, um X25. Né? A gente conseguiu trabalhar um mood quente e uma única luz mais fria, né? E a gente fez esse desenho aqui. No personagem da cadeira, que seria o segundo personagem do clipe, né? Que é o próprio Juan também. A gente tem um 300C, se eu não me engano, iluminando aqui num grid, né? Uma luz mais branca também. Essa é outra luz branca, eu me confundi. E dando um toque aqui nele para recortar ele do fundo, né? E o grid para não espalhar muito a luz, já que a gente não tinha bandeira. A gente tem um 200, um 100 ou 200, acho que é um 200, num spotlight da Godox, pegando o quadro para dar um facho de luz, como se estivesse entrando a luz de algum lugar. É um lugar escondido, não tem muitos pontos de luz, justamente porque a ideia é ser um cativeiro, né? Um ambiente que não é fácil de ser encontrado. E não é fácil as pessoas olharem lá dentro, a gente pensou junto, né? Essa ideia. Então temos um facho de luz. E para dar um mood geral, que aí é uma luz que se espalha no ambiente, a gente tem um 600C ali em cima, na parede do lado direito. Acima um pouquinho da parede e iluminando todo o ambiente. Então essa cena foi assim, e aí quando tem closes, tem planos médios, a gente mais foi adaptando. Eu acho que fica bem intuitivo imaginar o que foi sendo ajustado para onde, né? Aqui a gente mantém o 600 lá atrás, a luz fazendo faixa. Aqui o 300C que estava direcionado, a gente tem uma luz prática aqui, né? E o 300C que estava direcionado pro personagem da cadeira, a gente só deu uma viradinha pro cabaleiro aqui para iluminar o rosto dele. Aqui é basicamente o padrão, né? A gente onde a gente mirava a câmera no quadro, a gente jogava a linha de luz. Porque no final das contas ninguém se importa necessariamente se a luz não deveria estar ali, porque ninguém fez uma análise muito aprofundada, né? São detalhes que passam, né? Porque na verdade, vendo um filme, vendo um clipe, vendo um curta, vendo um longa, o que importa é a consistência. Se é a mesma temperatura, está relativamente na mesma posição,
mas ninguém vai voltar um frame e ver, nossa, a luz não estava aqui. O que importa é que vendeu a atmosfera. Que é a mesma coisa, né? O 300 está sendo compartilhado entre o Cabaleiro aqui e o One, que é o segundo personagem, a luz lá, e o 600 está bem ali, ó. A gente decidiu não ligar essas luzes porque elas ligavam todas juntas, a gente não tinha controle, e ia acabar sujando, né, toda a imagem com uma luz opaca, porque ia preencher muito e não ia gerar contraste para nós. Os closes que a gente chegou com um bastãozinho ali, não tem muito segredo. Mesma coisa aqui. E aí a gente tem um corte para essa cena. Aqui, né, a luz, quem trouxe ela foi o Juan, né? O Juan, que é o Cabaleiro. Ele chegou com umas luzinhas pequenas e com ímãs que a gente não tinha. E ele falou: o que você acha? Eu falei: cara, legal, vamos usar. E a gente botou no teto do carro ali, a equipe balançou, 2 assistentes, a Gabi explicou isso. E jogamos no vermelho, porque é uma cor que faz sentido, né? Com o aspecto de tensão, talvez, que a gente quis trazer um pouquinho ali, de submundo e tudo mais. E é uma cor que atrai o olhar. E encaixou completamente, é uma única luz aqui, não tem nenhuma outra superior. E aqui entra uma parte que é a questão técnica de você saber qual equipamento você está usando. Por quê? A gente gravou com uma FX30, é uma câmera muito boa, tem um sensor crop, o sensor Super 35, mas mesmo assim não deixa a desejar sabendo utilizar. E a gente rodou todo esse clipe em HLG, porque a gente não queria muito do ruído que o S-Log vem, que ele traz, né? O S-Log é o perfil com maior alcance dinâmico, que utiliza melhor o sensor, mas o HLG ele já gerava uma imagem para nós que a gente teria mais previsibilidade conversando ali com o Juan, na hora, vendo no monitor, vendo o que a gente teria ali no momento. Então, a gente utilizou, gravamos em 4K, né, óbvio, e permitiu que uma única luz pequena iluminasse o ambiente, porque a gente também tinha boas lentes, a gente tinha um bom equipamento e tinha o conhecimento necessário para executar esse set, né? Então tem que se levar tudo isso em conta. Não adianta você ter todos os equipamentos que seriam, no caso perfeito, necessários e você não ter o conhecimento. E você não ter o conhecimento necessário também para executar aquilo que está sendo proposto. Aqui é com a luz do teto, tanto que ela está posicionada bem acima da cabeça do Juan. Quase que ela não encaixou muito bem para a cena, mas rolou. E fora a gente tem o 600 fazendo um avermelhado geral ali, que ficou bem bacana. Aqui é uma cena de lip sync, né, de performance, e a gente tem, eu acho que um 300 no spotlight e com um formato que lembra grade, né? Ele tem alguns que é inclusive um formato que a gente usa depois na cena da rua, que ele faz algumas pequenas sombras assim e divide em pequenos não, em retângulos médios ali, a luz que está sendo projetada através dele. E uma luz só, né? Esse close aqui, eu gosto muito dele. A combinação de cor ficou forte. Talvez eu ajustaria alguma coisa ali. Mas eu gosto, né? Eu acho que o toque vintage da lente que nós usamos permitiu a gente ter esse resultado. Mas também a boa exposição, o plano ali, o enquadramento, a composição também ajudou bastante. E óbvio que todo figurino fez com que essa cena esse plano tivesse um interesse visual muito grande, porque a luz reflete, brilha, essa lente já permite uma aberração, já tem característica de aberração cromática, né? Por ser uma lente que chega a 1.0 de abertura, então 1.05. Então, ficou bem bacana, você vê que ela dá um estouradinho aqui bem legal. Essa cena aqui é uma cena que o Juan trouxe de referência. E, cara, eu fiquei muito feliz porque depois reproduzi ela de forma quase perfeita, óbvio que sem um orçamento multimilionário, mas a intenção, o plano, o enquadramento ali, tudo funcionou. A gente aqui, no caso, usou 2 luzes, 3 pontes de luz, né? Ali são luzes do ambiente mesmo, dos prédios que estão ali atrás. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma luz verde direcionada na cabeça dele, né? Para dar um recorte, iluminar um pouco da lateral da van. E do lado direito aqui nós temos também um 600, se eu não me engano, e tem um 300 no rosto dele, um bastão. Não lembro qual é qual. Mas gerou um contraste muito legal. Essa daqui é uma das cenas, talvez das minhas preferidas, assim. Não tanto pela iluminação,
ficou legal, gostei, com certeza, mas também pelo movimento de câmera, pelo flow ali que deu pra gerar. E a câmera meio que dança, né, junto aqui. E aqui é um setup que não é muito complexo, vou falar dele um pouco depois. Essa cena aqui, mesma coisa como eu já tinha citado anteriormente, ficou muito bacana ali o resultado que a gente conseguiu chegar. E aqui deixei para uma aberta, que aí dá pra... Aqui, ao invés da luz do teto, né, a gente colocou um bastão ali atrás, porque a gente queria um estourado mais... Um estourado mais forte, né? Um estourado mesmo, né? A gente queria puxar um pouco o brilho num tom de dourado ali, de amarelado. Fora um 600C soft, né? Aqui não tem muito o que dizer. E essa aqui é a cena aberta, que a gente usou projetor na parede do fundo para gerar... Porque a parede ela é cheia de desenhos, né? E como a gente estava gravando de noite, a gente já sabia que a gente não ia fazer muito bom uso deles. Mas a gente queria, de qualquer forma, criar um interesse visual, porque muito da fotografia de videoclipe é essa, né? Quando é um clipe performance, é gerar um interesse visual. Que tenha contraste, que não seja opaco, que não seja sem vida. Então aqui a gente usou um setup de uma luz do lado direito, verde, iluminando tudo aqui. A gente usou uma segunda luz mirada lá no fundo, com spotlight iluminando o paredão. A gente usou uma outra luz do lado esquerdo dele, iluminando aqui que dá pra ver. E uma quarta luz, que eu acho que foram 5 luzes, né? A quarta é dentro da van aqui, que é a mesma. E a quinta luz lá no cantinho, dando um recorte e iluminando o chão. Esses closes aqui a gente fez tudo com bastão, se eu não me engano. Então, colocou o bastão acho que em cima do quadro, porque não tinha como a pessoa aparecer, porque a ideia é ele ficar no lado oposto, né, da câmera. Então, se fosse segurar ia estar aparecendo, a não ser que a pessoa segurasse para cá, mas não tinha espaço. Então a gente colocou em cima do quadro ali apoiado e funcionou legal, né? Rolou. Aí essas cenas aqui todas com a iluminação, a gente talvez tenha desligado alguma luz ou não lembro, mas a gente realçou, né? Deu um acento ali com bastão para chegar mais próximo, não precisar ficar movimentando a luz porque o tempo também era curto. Bastão é uma fonte de luz muito legal porque é suave, né? E também é móvel a bateria. Você pode jogar um RGB ali, ou no caso, escolher uma cor dentro do círculo cromático. Então, e é fácil. Qualquer um manuseia, coloca onde você quiser. Aqui foi uma cena gravada 2 vezes, óbvio, né? Aqui era um stand-in, né? No caso, era um figurante que ficou na posição que o Juan depois seria aqui. E essa cena foi gravada uma única vez, né? Óbvio. Mas aqui a gente já tem a nossa brincadeira, que é a graça do clipe, que o Juan falou que teria um efeito visual. Eu falei, cara, o que você precisa de mim para ficar legal, para ficar visualmente atraente e bacana e que a quem tá assistindo compra aquilo ali. E ele falou, cara, eu acho que ali seria legal ter uma luz piscando, algo assim, para gerar esse efeito de glitch. E aí a gente chegou na conclusão de colocar um bastão nas pernas ali dele mesmo, né? E a luz virada de baixo para cima. E combinou perfeitamente, ele fez uma ótima pós, o que com certeza é o que vende, né? O efeito. Então, a pós que ele fez vendeu completamente. A luz que nós fizemos no dia colaborou com a pós. Então, um ajudou o outro, né? A fazer que o plano, a cena fosse bem executado. Mesma coisa que a luz até parece um pouquinho ali, mas sinceramente eu acho que não é nenhum problema, né? Pelo menos na minha opinião. Esses closes aqui eu acho que todos com bastão a gente só foi movimentando, como eu disse, a linha da luz lá. E aí a cena do fogo que no caso a gente só literalmente colocou as luzes em modo fogo, regulou a potência. Na verdade eu trouxe o 600C para o lado direito frontal. Como ele é o mais forte, óbvio, né? Mesmo assim, como ele é o mais forte, óbvio, mesmo assim eu diminui a potência. Mas a gente ligou ele um pouquinho mais fraco, mas ele ainda ganha, obviamente, das outras fontes de luz. E a gente gravou e também, dado o contexto, a edição, as cenas que foram propostas, então ajuda a vender muito mais o efeito quando você tem uma cena ali, uma cena secundária, né, no caso,
um insert daquilo realmente acontecendo, como fogo, em uma das fotos, né? Em um conjunto de fotos ali do personagem. E aí a gente encerra o clipe, acredito que por aqui, né? Esse foi um trabalho muito bacana de ser feito, a ficha técnica tá aí, né? E foi um trabalho muito legal. A gente conseguiu executar muito do que a gente queria. Algumas coisas não saem como planejado, isso é o clássico, não tem como sair 100% como planejado. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado. A música é muito boa e com certeza foi algo que hoje vendo eu refinaria mais algumas coisas, mas sinto que foi entregue um bom trabalho, né? E se esse tipo de material, se esse tipo de conteúdo te interessa, fica o convite para você se inscrever aqui no canal, para você deixar uma curtida no vídeo. Isso mostra pra gente que o material é realmente importante, que faz diferença na vida de quem tá, na vida de quem tá assistindo. Então, se inscreve, deixa uma curtida aí. E tem mais um clipe que em breve, né, a gente vai vir destrinchar ele aqui. E tem mais alguns trabalhos que a gente já tá analisando.